Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Aguardando o Instagram, avisar todo mundo. Olá Adelina, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a clareza do objetivo. Eu deixei uma perguntinha lá no Stories e as pessoas votaram pedindo para a gente falar sobre esse assunto. Então hoje eu vou falar sobre isso. Sobre o objetivo, sobre a clareza do objetivo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal vai se atualizando. Hoje vai ser uma live rápida, um pouquinho mais rápida do que as outras, porque o assunto ele é bem específico e é bem gostoso de trabalhar, mas a gente consegue falar de uma forma mais rápida. Olá Roberta, seja bem-vinda. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o objetivo, então o que é o objetivo? Eu falei na semana passada, na live, o que é sonho, o que é objetivo, o que são as nossas metas, né? A diferença de um para o outro. E o que fica faltando também é a gente entender qual é o nosso objetivo, ter clareza disso. Então vamos entender um pouco mais o que é ter clareza do objetivo. Então, quando a gente fala do que a gente quer, então qual é o seu objetivo? Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Oi, Pati, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Bom, qual é o seu objetivo? Então, às vezes a pessoa responde alguma coisa pronta, porque acha que precisa dar uma resposta, e às vezes ela não tem, ela não sabe de fato. Ou então ela até para pensar porque ela realmente não sabe, né, qual é o objetivo, então ela pensa um pouquinho antes de dar uma resposta. Então, a gente precisa saber o que a gente quer para a gente conseguir chegar lá. Então, vamos entender o que é a clareza. Eu tenho dado vários exemplos aqui sobre emagrecimento, porque é um assunto que às vezes tem chegado para mim, ou num bate-papo, ou né, numa conversa de alguma amiga ou algum cliente. Então é um assunto que de vez em quando eu estou esbarrando aí com essa questão. Então por isso eu tenho dado vários exemplos. Então vamos lá. Uma pessoa que fala para mim, o meu objetivo é emagrecer. Ok. Por que você quer emagrecer? Porque eu quero olhar no espelho, eu quero me sentir bem, eu quero gostar do que eu vejo no espelho. Então, peraí, né? Já acende uma luzinha aqui pra mim. Por quê? Porque se olhar no espelho e se sentir bem, gostar do que tá vendo, não tá relacionada ao emagrecimento. Porque a pessoa pode ser gordinha e se gostar também, se olhar no espelho e se achar que tá tudo bem e se gostar e tá tudo certo. Então veja que já começa a não ter congruência, não começa a ter alinhamento, não tem clareza do objetivo. Então é emagrecer que a pessoa quer? Não. Ela tá precisando de outras coisas, se amar mais, ter mais autoestima, gostar do corpo dela, de como ela é, aceitação, são outras coisas. Então veja que quando a gente fala sobre o objetivo, a gente precisa começar a pensar por que eu quero aquilo que eu estou falando que eu quero. Então, por que eu quero isso? Né? O que eu vou ter quando eu conseguir, quando eu conquistar isso na minha vida? Vejam que muitas vezes a pessoa conquista aquilo que ela está falando que ela quer, ela conquista aquilo, ela tem, mas depois disso ela ainda continua insatisfeita. Quantas pessoas vocês já viram que acontece isso? Né? A pessoa fala o que ela quer, ela vai em busca do que ela quer, mas quando ela consegue, perdeu a graça. É como se, e aí, né? Até as pessoas que estão em volta ficam ali torcendo, né? Para a pessoa conseguir, para dar certo, para a pessoa conquistar aquilo que ela falou que ela queria. E aí a gente fica até querendo saber, né, como que a pessoa tá, quer participar da felicidade da pessoa. E aí a gente vai ver a pessoa não tá, né, tão feliz assim como a gente imaginava que ela estaria. Então, por que acontece isso? É porque
ela não estava alinhada com aquilo, não tinha clareza sobre o objetivo, ela não tem clareza sobre aquilo que ela quer. Então, continuando aqui no exemplo do emagrecimento, por exemplo. E aí eu continuo, né, algumas perguntas. Por que você quer emagrecer? Aí a pessoa responde. E o que você está fazendo? Qual é o caminho? Quais são as ações que você acha que você pode seguir para você obter esse resultado do emagrecimento, por exemplo? E aí a pessoa fala assim, ir para academia, se alimentar melhor. E academia, você gosta da academia? Mais ou menos, não gosto muito não. Então já é um outro alerta. Então como que a pessoa escolheu como academia fazer esse tipo de exercício se é algo que ela não gosta de fazer? Então será que ela vai fazer? Não, ela não vai fazer. E não é porque ela está se sabotando, não. É porque ela não está tendo clareza no que ela quer, no objetivo dela. E na hora de escolher as ações, ela também não está escolhendo as ações que vão direcionar ela para o objetivo. Por quê? Porque quando eu tenho clareza do meu objetivo, eu acordo todos os dias sabendo qual é o meu objetivo. Eu não preciso nem olhar anotação nenhuma, eu já sei, porque aquilo está em mim, faz sentido para mim, está alinhado comigo, é de fato aquilo que eu quero, eu tenho clareza sobre aquilo, então eu acordo todos os dias sabendo o que eu quero e o que eu vou fazer para alcançar. Então eu começo a ter alinhamento. Quando eu não tenho clareza, então não funciona, começa a não funcionar. Então o objetivo já não está claro. Então, com certeza, as ações também não. Aí a pessoa não gosta de academia. Como que ela coloca a academia como uma forma para ela emagrecer se ela não gosta de fazer exercício físico na academia, por exemplo? Então, a academia é uma forma de você, né, da pessoa que escolheu isso, que está querendo emagrecer, é uma forma de fazer exercício. Mas existem milhares de outras formas que ela pode escolher se ela quer fazer exercício físico para incluir nas suas ações e não necessariamente academia. Ela pode escolher uma outra coisa que ela goste de fazer. Ela pode dançar, ela pode fazer caminhada, ela pode correr, ela pode fazer equitação, natação, qualquer outra coisa que vai ajudar ela no exercício físico, se é isso que ela está querendo fazer. Porque não necessariamente eu preciso do exercício físico para emagrecer. Então, se a pessoa não gosta de fazer academia, por que ela colocou isso como ação? Ela nunca vai, né? Ela vai marcar a academia, vai chegar no final do ano, em dezembro, ela vai falar que ela vai começar em janeiro, ela vai, as academias ficam lotadas em janeiro, fevereiro, e depois a pessoa some, não aparece, continua pagando lá por desencargo de consciência, depois não vai mais. Então, já não tem um alinhamento, congruência com a ação também. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou me alimentar bem, eu vou me alimentar melhor. E qual é a forma de você se alimentar melhor? O que é se alimentar melhor para você? Como que você vê isso? Eu tenho que comer mais verdura, tenho que comer mais salada, eu tenho que comer mais coisas leves, né? Um peito de frango grelhado. Uma salada de alface com tomate. Você gosta desse tipo de alimentação? Eu não gosto não gosto muito. Então, veja que não tem congruência. E quem disse também que é essa alimentação que é a saudável, que é a correta, que é a certa para essa pessoa, né? E que é isso que vai ajudar ela a emagrecer. Então, quando a gente pensa no objetivo e na clareza do objetivo, a gente precisa pensar o porquê que a gente quer aquilo. Para onde que esse objetivo vai nos levar? Qual é o resultado a hora que eu alcançar esse objetivo? O que eu vou ter na minha vida de tão extraordinário, de tão importante, de tão maravilhoso, que me faz acordar todos os dias e ir em busca desse objetivo? Se eu não tiver um brilho no olho, uma paixão, não tem o porquê eu seguir as ações que eu estipulei lá só para preencher gabarito e falar que eu vou entrar em ação e fazer alguma coisa.
E às vezes nem isso, né? Às vezes nem a ação a pessoa não coloca. Ela só fala que é o objetivo, mas ela nunca faz nada realmente, nunca entra em ação, porque de fato aquilo não tem clareza para ela. Aquilo não é um objetivo para ela. Então, a gente precisa entender qual é o objetivo, a clareza disso. Então, quanto mais clareza a gente vai tendo sobre exatamente o que a gente quer, a gente começa a ter muito mais tranquilidade. Para isso, eu preciso fazer um trabalho de autoconhecimento. Quando eu começo a fazer um trabalho de autoconhecimento, porque às vezes a gente acha que a gente se conhece, mas se a gente começar a puxar o fiozinho, a gente começa a ver que não. E quando a gente começa de fato a fazer um trabalho de autoconhecimento e se colocar nesse caminho, nessa abertura, de fato para isso, a gente começa a entender aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando, essa clareza, né, do objetivo, ela começa a aparecer. Então hoje, conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, sobre as crenças, que é o que eu trabalho muito comigo e com os meus clientes. A gente estava falando sobre relacionamento. Então, falando sobre crenças, né, sobre as crenças de relacionamento, e aí eu conversando com ela, e ela me falando algumas coisas, né, o que a gente começa a entender? Quando não tem a congruência, quando não tem essa clareza. Então, ela falou assim pra mim, eu já fiz uma lista, né, no final do ano, às vezes eu faço uma lista sobre como eu idealizo essa pessoa que eu quero para minha vida. E aí eu falei para ela, olha, eu até escrevi esses dias no Facebook falando sobre isso, lá no Instagram, exatamente sobre esse assunto. Por quê? Porque quando a gente tem uma crença que limita e que a gente não sabe que ela existe, mas a gente percebe que a gente não está tendo resultado. Então, quando que a gente percebe que a gente tem uma crença que está limitando? Quando o nosso resultado não está de acordo com o que a gente quer. Então, tem alguma coisa em alguma área da nossa vida que a gente não está feliz, não está bem. Então, tem alguma coisa errada. Então, tem alguma crença que, se a gente não sabe, ela está ali oculta, transparente, a gente não consegue enxergar e todas as nossas ações vão sendo feitas através dessa crença. Bom, e aí, o que acontece? Se eu faço uma lista, por exemplo, do homem, né, do relacionamento, da pessoa, né, da mulher, da pessoa que eu quero trazer para minha vida, mas eu começo a ler aquela lista e eu não acredito que aquilo é possível, eu não acredito que aquilo ali que eu escrevi é possível acontecer na minha vida, começa a ligar um alerta na minha mente, né, que a mente ela sempre vai trazer perguntas, né, e ela sempre você vai estar sempre no racional, e a crença ela é emocional, ela não é racional. Então seu cérebro vai falar assim para você: nossa, mas você está querendo todas essas qualidades numa pessoa? Será que essa pessoa existe? Pensa bem, hein? Eu acho que essa pessoa que você está colocando aí nessa lista, ela não existe não. E aí você acaba reforçando a crença de que aquilo não é possível para você, de que aquilo não você não merece, enfim, depende, né, da crença que você tem em relação a isso. Então perceba que a clareza no objetivo, a gente vai muito além, muito mais profundo quando a gente começa a pensar em mais detalhes. Mas uma coisa que é mais fácil, superficial, para a gente começar a dar esse primeiro passo, é começar a sentir mesmo, né? Sentir como eu me sinto em relação a esse objetivo que eu tô falando. Então, no exemplo que eu dei do emagrecimento, o que eu sinto, né, em mim em relação a isso? Eu me sinto bem? Se eu olhar no espelho e falar assim, eu quero ser magra, eu quero ser magro, eu me sinto bem falando isso?
Isso faz parte de mim? Ou será que foi alguma coisa que eu vi na mídia, na revista, na televisão, no vizinho, né, na outra pessoa, que eu achei bonito e tô querendo esse modelo para minha vida, mas lá no fundo isso não faz sentido para minha vida. Então é essa clareza que a gente precisa começar a ter. E o que acontece? Às vezes a nossa cabeça ela tá muito cheia, né? Então a gente trabalha o dia inteiro, fica no celular às vezes por muito tempo. Então são muitas informações. A pessoa que trabalha como empresário, que é muito criativo, que tem a mente muito ativa. Então chega um momento que a nossa mente está muito cheia. E a gente para nesse momento, às vezes, de conseguir encontrar a solução, porque a cabeça está muito barulhenta, né? Eu costumo dizer que a cabeça está barulhenta. Então, a gente precisa esvaziar a mente. A gente precisa dar um espaço para que a gente consiga se encontrar no meio dessa bagunça toda, né? Do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, do racional que fica ali o tempo todo fazendo pergunta, sem trazer soluções, para que a gente consiga ter criatividade e consiga se ouvir, consiga sentir e consiga ter clareza do que de fato a gente quer. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a clareza do objetivo, é para que a gente saiba quais são os caminhos certos, né, para esse objetivo que a gente deve percorrer. E quando eu falo certo, é o certo para cada um, porque o objetivo até pode ser o mesmo, mas a forma como você vai alcançar é outra história. Cada um vai encontrar o seu jeito de atingir aquele objetivo. A gente pode até ter alguns modelos, se inspirar em algumas coisas, mas a gente é que vai saber se isso vai funcionar ou não. E se não funcionar, tá tudo bem. É porque não estava congruente, não estava alinhado e você vai tentar de outra forma. Mas não é desistir do objetivo, é desistir da forma como você está tentando, que às vezes não está funcionando, porque não está alinhado, não tem congruência. Então, quando a gente pensa no objetivo, é bom que a gente tenha clareza. Uma outra coisa que eu postei, acho que ontem, foi ontem, um vídeo bem curtinho, falando de como a gente pede, né? Como a gente pede aquilo que a gente quer. Então, quando eu falo da comunicação assertiva, eu falo muito sobre isso, porque às vezes a gente não sabe pedir. Então, é como eu tô falando agora, né, da clareza. Quando a gente não tem a clareza, a gente pede coisa errada. Então, será que eu quero emagrecer ou eu tô precisando melhorar minha autoestima? Eu preciso ter minha autoestima para aí sim, se eu quiser emagrecer e fazer qualquer outra coisa na minha vida funcionar. Então, esse pedido, quando a gente não tem clareza do objetivo, a gente também não tem clareza do que a gente está pedindo, né? Do que a gente quer de fato. Então, a gente começa a entrar numa frequência de olhar para aquilo que a gente não quer. Então, como que funciona isso? O nosso cérebro, ele não entende a palavrinha não. Então, toda vez que eu vou fazer um pedido sobre alguma coisa, eu tenho que direcionar a minha visão, aquilo que eu quero, para o que eu quero e não para o que eu não quero. Mas quando a gente está com muito problema, ou está numa situação difícil, ou não consegue sair daquela situação, nós temos a tendência de olhar para aquilo que a gente não quer. Então, continuando aqui no exemplo, né, da pessoa que quer emagrecer. Então, ela fica focada no que ela não quer. Então, ela não quer academia e ela fica focada que ela tem que ir para academia. Ela não quer comer saudável, no saudável dela, que é a salada, o peito de frango. Ela não quer comer isso, mas ela fica focada nisso. E aí, ela começa a mandar uma mensagem para o cérebro de não posso comer tal coisa, né? Ou não posso comer lasanha, por exemplo. E aí ela vai ter mais vontade de comer lasanha.
E aí quando ela vê, ela comeu a lasanha, porque ela ficou com tanta vontade, ela foi lá e comeu. Por quê? O cérebro dela não tá entendendo o não. E aí ela entra numa vibração daquilo que ela não quer, porque é para isso que ela tá olhando. Então eu falei lá no videozinho, né? Quando a gente fala sobre mulher grávida, ou quando a gente tá grávida, ou quando a gente tá em busca disso, eu que passei bastante tempo nessa... olhando, né, para isso, então o que que acontece? A gente começa a ver muita mulher grávida na rua, por exemplo. Ou quando a gente vai trocar um carro e a gente está pensando no modelo de carro, a gente começa a ver toda hora aquele carro passando na rua, né? Quando a gente sai na rua, a gente vê. Então, a gente começa a se direcionar para aquilo que a gente está focado. E se eu estou focado naquilo que eu não quero, se eu fico falando o que eu não quero, ou reforçando a minha mente sobre o que eu não quero, é aquilo que eu vou ter. Porque eu estou direcionando o meu pensamento para isso. Então veja quanta incongruência eu começo a ter se eu não tenho a clareza do que eu quero. E quanto mais eu entro nesse foco do que eu não quero, mais a minha mente vai ficando poluída e mais eu vou direcionando todas as minhas forças para aquilo que eu não quero. Então eu preciso mudar o direcionamento daquilo que eu quero, a minha visão para aquilo que de fato eu quero. Então, se eu quero comer saudável, o que é comer saudável? O que eu gosto de comer? Ou eu posso continuar comendo o que eu gosto, só que eu como menos. Então eu preciso começar a olhar para mim, para as coisas que de fato me fazem feliz e para quem eu sou de fato. Porque se eu ficar olhando a receita do vizinho, não vai funcionar para mim. Porque o vizinho tem outra forma, outras crenças, outra forma de pensar, e aquilo pode dar resultado para ele, mas pode ser que para você não. O que dá resultado para mim pode ser que não dê resultado para você. O que você gosta pode ser que eu não goste. Então eu preciso parar de olhar para o outro e voltar a atenção para mim. E esvaziar minha mente para que eu dê espaço para que eu consiga ter criatividade, ideias, conseguir me ouvir, né? Teve as live que eu falei sobre a fé, teve outra live, acho que foi na semana passada, que eu falei sobre ouvir, né? Também, sobre essa questão do quando a gente fala do coração. Então, quando a gente começa a abrir espaço na nossa mente, e como é isso, né, Anitta? Como assim abrir espaço na nossa mente? A gente precisa tirar os pensamentos. Então, um exercício, um deles, né, uma forma, mas você pode descobrir qualquer outra forma de esvaziar a sua mente, é a meditação. Então, a meditação é uma forma de você tirar os pensamentos, é um treino, né, no início, para quem não está acostumado, meditar para que a cabeça esvazie. Então, por exemplo, quando uma pessoa está com um problema no trabalho, se ela tira férias, quando ela tira férias e ela foca em outra coisa, quando ela se desliga do trabalho, ela começa a ter criatividade e ela começa a ter ideia e ela começa a pensar sobre as coisas que ela pode fazer. Então, existem várias formas... Desculpa. Existem várias formas da gente esvaziar nossa cabeça, mas vai para cada um conseguir se encontrar. Por exemplo, tem pessoas que conseguem esvaziar a cabeça na pescaria. Eu não consigo, né? Tem pessoas que conseguem focar ali na pesca, olhar para a vara, ficar esperando o peixe fisgar e só ficar ali naquele momento. Eu não consigo. Né? Enquanto eu tô numa pescaria, minha cabeça tá 1 milhão e eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não é algo que me tira os pensamentos, não é algo que esvazia a minha cabeça, mas pode ser que para alguma outra pessoa que esteja aqui na live hoje seja uma opção. Então, cada um tem que buscar uma forma
desse esvaziamento para começar a ter mais clareza e começar também a pensar sobre qual é o objetivo e por que eu quero esse objetivo. O que isso vai trazer para a minha vida, né? Qual é o benefício que eu vou ter quando eu alcançar o meu objetivo. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode começar as perguntas agora. Senão a gente já encerra. Hoje eu falei que ia fazer uma live bem rapidinha, que é um assunto que eu gosto bastante, né, de falar sobre clareza no objetivo, sobre as congruências, alinhamento, mas eu gostaria de deixar um gostinho de quero mais para a gente continuar esse assunto um outro dia, tá bom? Então, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no Stories. Se vocês quiserem perguntar lá, eu vou respondendo durante a semana e vou postando lá no Stories as respostas das perguntas, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar salva essa live. Quem não assistiu, quem tá chegando agora, depois pode pegar e assistir. E se vocês gostaram, clica no aviãozinho, encaminhe para os amigos, para as amigas, encaminhe para outras pessoas, convidem para as lives de terça-feira às 7h30 da noite, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima live. Até mais!